Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Estamos reunidos para mais uma reunião na casa de Germano. Bom, vamos... Boa noite, queridos. Pode botar aqui. Vamos começar, né, com a canção para o nosso mentor. Foi feita... Ricardo soltou. Foi feita pelo nosso irmãozinho Ricardo, né? Como tantas outras canções tão lindas, né? Que a espiritualidade inspira o nosso irmão. E ele fez para o mentor da casa com muito carinho. Ricardo, é com você. Ricardo e Cláudio. Padre Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. De luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, ternura e de amor. Oh, 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 amor. Obrigada, Ricardo, Cláudio. Vamos agora fazer uma página de abertura. O livro é Fonte Viva, né? Esses livrinhos que a gente tem aqui, né? Todas mensagens de Manuel, recebidas pelo nosso irmãozinho Chico. E foi aberta ao acaso, tem como título Crianças. Vede, não desprezeis algum desses pequeninos, disse Jesus, está em Mateus, capítulo 18, versículo 10. Quando Jesus nos recomendou não desprezar os pequeninos, esperava de nós não somente medidas providenciais alusivas ao pão e à vestimenta. Não basta alimentar minúsculas bocas famintas ou agasalhar corpinhos enregelados. É imprescindível o abrigo moral que assegure ao espírito renascente o clima de trabalho necessário a essa sublimação. Muitos pais garantem o conforto material dos filhinhos, mas lhes relegam a alma a lamentável abandono. A vadiagem na rua fabrica delinquentes que acabam situados no cárcere ou no hospício. Mas o relaxamento espiritual no reduto doméstico gera demônios sociais de perversidade e loucura, que em muitas ocasiões, amparados pelo dinheiro ou pelos postos de evidência, atravessam largas faixas do século, espalhando miséria e sofrimento, sombra e ruína, com deplorável impunidade à frente da justiça terrestre. Não desprezeis, pois, a criança,
entregando aos impulsos da natureza animalizada. Recorda que todos nos achamos em processo de educação e reeducação diante do Divino Mestre. O prato de refeição é importante no desenvolvimento da criatura. Todavia, não podemos esquecer que nem só de pão vive o homem. Lembremos-nos da nutrição espiritual dos meninos, através de nossas atitudes e exemplos, avisos e correções, em tempo oportuno, de vez que desamparar moralmente a criança nas tarefas de hoje será condená-la ao menosprezo de si mesma nos serviços de que se responsabilizará amanhã. Caramba, tão oportuna, né, essa mensagem de Emmanuel, porque nós estamos vivendo a era do ter, né? Então muitos pais acham que dando tudo o que as crianças querem, pedem, né? E pedem, né? As crianças pedem, né? Estão fazendo a sua parte. E a gente esquece, a criança precisa se alimentar, a criança precisa de lazer, de brinquedos, mas a criança, primeiro, terceiro, né? Precisa dos pais. E muitos estão ausentes, delegando inclusive a outras pessoas a tarefa que é deles, né? Porque quando aceitamos esses filhos no plano espiritual, assumimos um compromisso. E está tudo traçado. E o que a gente não fizer, a gente vai responder por isso. E aí a gente vê crianças, né, que estão ficando com problemas de saúde mental, né? Estamos vivendo também esse momento de crianças tentando até suicídio, né? Quando muitas coisas poderiam ser evitadas se elas tivessem mais amor. Antigamente a gente não tinha os compromissos que a gente tem, as coisas que a gente tem hoje, essa internet toda, e éramos felizes. A gente brincava na rua, né? Tinha tanta brincadeira que hoje as crianças nem conhecem, e éramos felizes. Mas por quê? Porque havia amor, havia união entre as famílias, entre os vizinhos, né? E hoje as crianças estão dentro de uma tela, diante de uma tela. E nós somos responsáveis por isso, porque tudo é questão de bom senso. Como dizia Kardec, que ele era chamado Senhor Bom Senso, tudo a gente tem que ter bom senso, né? Então vamos refletir muito sobre essa página de hoje, né? A responsabilidade que nós temos com as nossas crianças. Vamos fazer a nossa prece para iniciarmos o estudo desta noite. Elevemos o nosso pensamento ao alto e neste momento vamos nos sintonizar com Deus, com Jesus, com Germano, mentor espiritual desta casa, e toda a sua falange de trabalhadores, que prepararam todo esse ambiente, que prepararam tudo aquilo que nós precisávamos receber. Tenham certeza disso, porque se viemos aqui, eles já sabiam que aqui estaríamos. Então tudo que puder ser feito por nós, nesta noite, tenham fé e confiança que cada um de nós receberá. Pedimos por todos aqueles nomes que foram colocados ali nas caixinhas, irmãozinhos encarnados e desencarnados, irmãozinhos doentes, que precisam muito das nossas orações e dos trabalhos da espiritualidade desta casa. Com certeza, aqueles que merecerem serão atendidos. Pedimos pelo estudo desta noite e pedimos pelo nosso irmãozinho Jorge, que fará uso da palavra, que também seja amparado e protegido pela espiritualidade desta casa. E assim, então, na certeza de que hoje será uma noite em que receberemos o ensinamento que precisamos e os fluidos que o nosso corpo físico e espiritual necessita, pedimos a permissão para dar início à reunião desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, e mais uma vez nosso irmão Jorge está aqui, né? E com você aí a palavra. Obrigado. Fica à vontade, meu irmão. A todos boa noite. É com imensa alegria que eu retorno à casa. Eu fui convidado pela nossa irmã. E o tema de hoje, a desgraça real.
é um assunto assaz importante e que com certeza vai mexer com a gente. Muita gente. Então, para iniciarmos, nós vamos ler o vocabulário das palavras desgraça, ilusão. Então, a desgraça é a perda das graças, das boas relações que se tem com alguém. Tudo isso é uma desgraça. Desfavor, acontecimento lamentável, é uma desgraça, não é? Funesto, infortúnio, desventura, e vai. Ilusão, vou falar ilusão que está no contexto. Ilusão é um erro de percepção, entendimento, é engano dos sentidos ou pensamentos. O que se afigura ser o que não é. Tudo é ilusão. Em outra palavra, desilusão. É igual à realidade. É a perda da ilusão. A desilusão é a perda da ilusão. Então nós vamos entrar no assunto. Então, para nós que vivemos aqui nesse mundo de prova e expiação, reclamamos às vezes das coisas que nos acontecem. É o desemprego, né? É a criança que parte em tenra-idade, são os filhos que às vezes são abandonados, a culpa deles são dos pais. Quando eles crescem, o que eles serão? Né? O que eles serão? Aí é a verdadeira desgraça para a família, até para a sociedade. É a pessoa doente, no hospital. E às vezes faz com que a gente possa pensar o que aconteceria. Eu, por exemplo, no ano 2020, eu peguei a Covid. Vou tocar nesse assunto porque um pai distância que falou sobre, né, o homem de bem. Então eu falo com muita gente, olha, eu não parti porque eu ainda não sou homem de bem. Mas, graças a Deus, eu sou homem de bem. Mas graças a Deus, estou aqui na escola, aprendizes do bem. Né? Isso aqui é uma escola, gente. Sim, sim. É um hospital. Vamos nos esforçarmos o máximo a aprendermos a ser um homem de bem. Porque no Evangelho diz que o homem de bem, ele não reclama de nada. Ele pratica caridade, ele não critica ninguém, é indulgente com as faltas alheias. Então isso é um homem de bem. Eu ainda não sou, eu ainda tenho muita coisa a ser lapidada. Tem muita coisa a aprender, inclusive aqui nessa casa também. Porque eu não venho, mas às vezes eu assisto no YouTube. Viu? No YouTube, né? né? A vantagem da tecnologia, né? É. Mas às vezes, né, tem as desvantagens também, né? Porque tem pessoas que, ao invés de assistir um programa, uma palestra, né, o que eles fazem? Lutas, né? São lutas, né? Joguinhos e outras besteiras que às vezes acontecem. Mas a desgraça, conforme diz aqui, para nós que estamos aqui nesse mundo dos planetas de provas e expiações, ele diz aqui, esse espírito Delfino de Gerardini, ela diz assim, esse espírito aqui é a psicografia. O espírito utilizou o médium e ele trouxe essa mensagem para nós. Todas as mensagens aqui do Evangelho sobre o Espiritismo, no final, tem instruções dos espíritos. E essa aqui é uma delas. Então ela diz assim, toda a gente fala da desgraça. Toda a gente já sentiu e julga conhecer o caráter múltiplo. Venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente aquilo que nós pensamos. Então o que nós pensamos que é desgraça, para nós que pensamos só na vida material, é uma desgraça. É uma infelicidade. Porque a gente quer tudo de bom para nós. Mas ele é do engano. Quando nós fizermos nossa passagem para a parte espiritual, que é a nossa verdadeira vida, todos nós aqui estamos de passagem, né? Cada um carregando o seu fardo, de acordo com o seu merecimento, o seu demérito também do passado. Então, quando chegarmos do outro lado, teremos o quê? A nossa recompensa ou a nossa verdadeira, um balanço que nós fizemos de certo ou de errado. Então ele diz aqui que isso é uma desgraça,
para nós que ainda pensamos aqui na vida material. E uma ilusão. O que é ilusão? Nós vivemos iludidos. Eu até tentei lembrar de uma música antiga, né? Eu pensei que vivia iludido, não lembro qual é, né? É bem antiga, né? Mas era pura, aquele que não sabia de nada, sabia mais do que eu. Eu vivia iludido. É uma música bem antiga, acho que a maioria aqui não conhece. Eu poderia até aproveitar o nosso violonista para tocar, né? Mas então ele fala da ilusão. O homem, por exemplo, ele conhece uma moça, ele bonita, né? Ele quer casar com ela, né? Pelo exterior. A moça viu aquele rapaz bonito, sarado, não é igual a mim não, que eu sou magrinho, né? Sarado, então quer ficar com ele. Mas a vida dá certos reveses que a gente não estamos preparados para isso. Deu um acidente, né? A pessoa fica doente ou com defeito físico, então aquela fascinação acaba. Puxa vida, Jorge era tão bonito agora, como é que ele está? Né? Careca, era cabeludo. E a moça a mesma coisa, era bonitinha, tanquinha, agora, né, tá obesa, né? E por aí vai. A pessoa fica iludida, então acaba o casamento às vezes ali. A pessoa fica fascinada com o que vê na rua, né? A televisão, o YouTube, mostra muitas coisas que a gente, né, fica paralisado com aquilo que vemos. O que acontece? Aí vem a enfermidade. Mais um baque para nós. E como eu falei de início, nós ficamos, né, com a Covid em 2020, a doença às vezes é uma bênção para todos nós. Olha, eu já vi pessoas que mudaram totalmente, radicalmente o modo de pensar quando ficaram doentes. Nós tínhamos um conhecido nosso, até o nosso sogro, já desencarnou, ele era muito apegado às coisas materiais para ajudar o próximo. Mas quando ele ficou doente, teve que operar o coração, o doutor Monte Safeno, o Rubio até conhece ele, né? Mas aí, quando ele voltou para casa, ele não estava ligando para mais nada. Não, pode dar para as pessoas, não interessa mais isso. E nós, quando ficamos também doentes, as coisas materiais não tinham muito valor. Eu falei, será que eu vou sair daqui desse meio? Cheguei a ficar internado 3 ou 4 dias. Então a gente não dá muito valor às coisas materiais, porque nós somos usufrutuários, nós não somos donos de nada. Carros, casas, apartamentos, né, imóveis, nada disso não nos pertence. Um dia nós teremos que prestar conta. Então aquilo faz com que a gente dê uma repensada na nossa vida. Por que tanto apego às coisas materiais? É uma ilusão. Não vamos levar nada. Então às vezes me perguntam, no Evangelho é muito bom, tem muitas passagens boas, né? Devemos nos esforçarmos para entrarmos na porta estreita. Larga é a porta da vida, da perdição. O que é larga? Está os convites aí. Não é fácil. E aqui vocês aqui que frequentam, até pensando em casa, até perguntei a nossa irmã, o trailer que fica aqui, tem que ter muita perseverança, né? Que os convites estão aí, né? Aí fora. Sai daqui, toca um pagodinho ali, cervejinha, a pessoa, puxa vida, né? Aqui é cheio, né? É cheio, né? Faço ideia quando o Flamengo foi campeão, então. Né? Notou? Então, mas é uma tentação. Uma tentação, você tem que ter muita perseverança. Está aqui, mas o pensamento está lá. Né? Puxa, eu sair daqui e vou comemorar. Né? Então, é difícil. É muito difícil. Então, nós estávamos pensando nisso. Aqui, vocês aqui são felizes por isso. Nossa irmã deu a página de início, fala das crianças. Nós, às vezes, queremos o melhor para os nossos filhos. Mas o que é melhor para os nossos filhos? Hoje, por exemplo, é aniversário do meu filho. 38 anos. Né? Aí uma moça falou para até a prima da minha esposa ali, com ela, falou assim, e Jorge, você hoje foi considerado pai, né? Há 38 anos atrás. Foi meu primeiro filho, né? Presente, né? Então a gente fica pensando, mas graças a bom Deus, nós conduzimos ele na casa de Jesus,
né? Evangelização, é um jovem de bem, graças a Deus, né? É um jovem de bem. Nós devemos fazer isso com nossos filhos também, porque é no centro espírita que ele vai ter noções da vida, de respeitar o próximo, independentemente de religião, seja espírita, católico, protestante. E nós estávamos lendo ali a biografia do Padre Germano, né? Aquilo nos toca, né? Né? Nos toca, porque ele também foi pobre, foi adotado. E que relação boa esse centro aqui com esse padre. Na nossa reunião mediúnica, nós atendemos um padre, né? Mas ele não estava obsidiando ninguém, não. Quer dizer, eu não sabia que estava desencarnado. Foi para a reunião para ser esclarecido, né? Eu não olho e falo as palavras doutrinadas, nós não doutrinamos ninguém. Conversamos. Eu costumo dizer atendimento fraterno espiritual. Não, atendimento fraterno espiritual. Mano. Então ele dizia assim: meu filho, já fiz muito casamento. Eu não sei se tinha desencarnado, né? Celebrei muitas missas, batizados. Aí conversamos com ele, fiz um amigo. Fiz um amigo. Aí eu, na ocasião, estava trabalhando na praça. Ele dizia assim: ó, qualquer dia desse eu vou te visitar. Me visitar. Não. Aí nós estávamos na Rua da Passagem, trabalhando no Rio Sul. Aí um rapaz fez sinal para mim. Aí ele parou, parei no sinal, ele olhou. Por Deus do céu, vi uma pessoa do seu lado aí. Era ele. Era ele. Aí, não tem ninguém não. De repente a pessoa tinha evidência, né? Aí ele entrou, fomos conversando. Aí na hora ele falou: eu não falei para você que ia te visitar? Que bom, né? E no centro que agora nós estamos frequentando também, com essa pandemia, nosso centro lá, né? Casa de Jesus. Nosso centro que eu frequento, né? Não que eu falei isso aqui? União Espírita Carlos Chagas. Lá para a pandemia houve reunião presencial, afastava álcool gel, máscara, né? E lá você vê como é interessante. Para nós, humanos, nós já somos muito preconceituosos. Mas para a espiritualidade não tem isso. A Casa de Jesus, por exemplo, diz que tem uma reunião lá que tem as irmãs, as irmãs de Maria, toda na área da ajuda na evangelização, Maria de Nazaré, e na hora que cantam Ave Maria, as que elas ficam todas de rosto com respeito. E o centro que nós estamos frequentando agora também, trocaram as cadeiras, eu conversando com a moça, isso aí foi doação de uma igreja. Olha só, a igreja doou as cadeiras para o centro. Que bacana, hein? Que bonito isso, né? Que bacana, né? E cadeiras boas, né? Outras novas, que é semi-novas, tudo bonitinho, tudo pintadinhas. Eu falei: que bom, que coisa, tá vendo? E o centro que nós frequentamos também faz a mesma coisa. A espiritualidade, quando vê jovens dependentes, né, de vícios, AA, ele manda lá para a igreja, Nossa Senhora do Consolado, que lá faz um trabalho. A senhora conhece? Né? Lá faz esse trabalho. Você vê, a integração. Né? E essa igreja também faz um trabalho muito bonito. Dão cestas básicas, né? Atende as pessoas necessitadas. Né? E muito serviço bonito. Aqui também faz um bom trabalho, graças a Deus. Né? Bom, voltando aqui para o assunto. Então nós vemos que a desgraça é igual uma infelicidade. É uma infelicidade. As pessoas, conforme fala aqui a nossa irmã, a tudo isso e muitas coisas, mas se dá o nome de desgraça. Na linguagem humana, assim, é desgraça para os que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. Dizemos-se um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desgraçado do que outro que é princípio que causa viva contrariedade e vos arranca lá árvores, mas que saneia o ar. Por exemplo, a pessoa vai fazer uma cirurgia. De início sofre a cicatrização, mas depois no final não fica bom? Quando fica bom? Não é? Quer dizer, é uma coisa que aconteceu, mas para o bem daquela pessoa. E continuando aqui.
Então, nós vamos... Agora, com o conhecimento da vida futura, a maneira de nós pensarmos será outra. Porque o que hoje nós somos infelizes, amanhã seremos felizes. Bem-aventurados são os que sofrem, que verão o reino de Deus. Então, nós sofremos, mas resignadamente, procurando trabalhar, praticando a caridade, fazendo o bem, né? Vamos passar pela porta estreita. Né? Vamos nos tornarmos um homem de bem, sofrendo resignadamente, ajudando ao próximo, nosso irmão Padre Germano. Mesmo ele sendo assistido, ele ajudava os outros. Né? E quando eu estava lendo ali, estava vendo a música, né? É muito bonita, né, o que ele faz, né? O que ele fez, né? Ainda faz, né? Porque só não tem um corpo de carne, mas espiritualmente continua trabalhando. Com certeza. Não é? E continuando aqui a nossa... Então ele diz assim, então para nós julgarmos qualquer coisa, precisamos ver as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso para o homem. Precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra sua compensação na vida futura. Então, todos nós que sofremos, né, vicissitude, desgraça, infelicidade, ilusão, tudo isso acaba com o nosso desencarne. Porque nós vamos, quando chegar no mundo espiritual, nós passamos pela nossa prova, pela nossa expiação. Soubemos sofrer, soubemos resgatar nossas dívidas, então seremos felizes. Mas se nós sofremos, reclamando, desdenhando das coisas que nos acontecem, aí não estamos passando pela prova. Temos que recomeçar. E às vezes, mais duras serão as provas. Então ele diz aqui, nossa irmã, vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sobre a forma bela e florida, que acolheis e desejais com todas as veras, com toda a realidade, né, de vossas almas, iludidas, e a infelicidade. É a alegria, olha só, a felicidade, a infelicidade, é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vagitação, é a satisfação louca da vaidade, que faz calar a consciência, que comprime a ação do pensamento, que atordoa o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir esquecer. O que é o ópio? O ópio é uma droga. Então, quando as pessoas usam o ópio, ele fica ansioso, fica atordoado, né? Fica lerdo, então ele esquece momentaneamente dos problemas. É o que acontece até com a bebida. Até eu estava fazendo esse estudo, eu li uma passagem de um livro desse, que diz assim, que a bebida é uma das piores drogas. Porque a bebida, quando o cara é viciado, ele briga com a esposa, bate na esposa, bate nos filhos, chuta o cachorro, né? Tudo por causa da bebida. Isso prejudica também a sua saúde. Vem a cirrose hepática, né? Quanta gente anda doente por causa da bebida em excesso. Não tomar um chopinho, tudo vai. Agora, beber, tem pessoas que bebem. De manhã já está tomando uma zinha para depois tomar um café. Está se prejudicando, gente, está se corroendo. Isso é uma infelicidade. Ele fica alegre momentaneamente, mas a desgraça que ele causa. Eu conheço uma pessoa, engenheiro da Petrobras, sexta, sábado, domingo bebia. Segunda-feira, eu não sei como queria para o trabalho. Pegou uma doença, foi afastado da Petrobras. Ficou sequinho, ficou magrinho. A beber. Vai falar com uma pessoa dessa que para de beber, vai se dizer, não, eu bebo socialmente. Fala socialmente, mente, né? Socialmente. Isso foi uma psicóloga que falou para mim isso. Então ele fala aqui, continuando. Até que horas? 15 para 9, 10 para 9. Então tá. Dando continuidade, nós falamos em ilusão, né? Alguém gostaria de ser iludido?
Não? Tem gente que gosta. Mais alguém? Mas você... Hein? Tem gente que gosta de ser iludido. Vou dizer um negócio. A desilusão é boa. Porque a ilusão é uma coisa que não é real. A desilusão acabou. A ilusão, e pronto. Entendeu? É bom se desiludir porque você está iludido, você está apaixonadíssimo por uma pessoa. Aí ela o trai. Você fica desiludido. O que você faz? Tchau. Né? Não vai bater, não vai matar, conforme estão fazendo aí, né? Tchau. Tchau. A benção, tchau. Vai viver outra vida, vai encontrar uma pessoa que você ama, que vai te respeitar. Então, essa desilusão foi boa. Viu, meu amigo? A felicidade é uma infelicidade também. Que a felicidade que nós conhecemos é essa. É a evangelização, é a alegria, é a orgia, é sair daqui e comemorar lá fora. Doido de carrinho numa capa, tomar um chopinho, né? Isso é uma ilusão. É uma felicidade momentânea. Mas quando chegar a realidade, a gente vai ver que nada disso a gente leva. E vem a infelicidade. A infelicidade quando a gente sofre, a gente chora, a gente reclama. É o marido que vai embora, a pessoa chora. É o filho que parte, doente, enfermidade. É o companheiro que partiu, a companheira. Então, para nós, isso é uma infelicidade. Porque nós estamos num planeta de prova e expiações. Né? Mas para aquele que partem, foi um homem de bem. Por que foi um homem de bem? Porque ele cumpriu com a sua missão e retornou à parte espiritual. Aí no Evangelho tem uma passagem que fala assim, você procure na homem de bem. Quando a gente vê um malfeitor desencarnando, né, que mataram, desencarnou, puxa a vida, né? Que matou, roubou, mas não desencarnou ainda. Mas um homem de família, vai morrer, a pessoa, puxa a vida, né? Não poderia ter sido esse cara aí, né? Um homem de bem, cheio de filhos aí, partiu. Mas aquele que partiu cumpriu com a sua missão. Mas aquele que ainda está fazendo, né, maldade, ainda não chegou o tempo dele. Ele tem que cumprir ainda, se cumprir na atual existência. Então, nossas vistas são muito acanhadas com relação ao que nós vemos. Então tem que pensar, quando nós julgamos uma pessoa, nós temos que reportarmos a vida futura. Porque a verdadeira vida é lá, não aqui. Mas aqui estamos de passagem, iludidos com as coisas materiais. Então ele continua aqui e fala assim: Esperai vós que chorais. Vou dar um ponto aqui, tá? Agora, tremei vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana, não se foge ao destino. A minha avó, já desencarnou, dizia assim, me chamava de Roberto, olha, a Deus ninguém engana. Deus não dorme. Quer dizer, a pessoa antiga, Deus não dorme, vai ficar na criança, Deus não dorme, é verdade, não dorme, né? Deus não dorme, então tenha cuidado no que você estiver fazendo. Olha o conselho de uma senhora. Então, aqui ela fala, né, nossa irmã Delfina, né? A Deus não se engana, não se foge ao destino, e as provações credoras mais impiedosas do que a matilha que a miséria desencadeia. Vos espreitam repouso ilusório para vos imergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma amolentada pela indiferença e pelo egoísmo. Falou uma palavra-chave aqui, egoísmo. O egoísmo é filho do orgulho. E muita gente deixa de ajudar o outro por causa do orgulho e do egoísmo. Eu vou ajudar fulano e tal, que faça como eu fiz. Eu estudei. Né? Eu estudei. Fiz uma boa faculdade, como é que eu vou ajudar essa pessoa? Mas às vezes, se ele fez aquela faculdade, é porque houve merecimento. Houve uma oportunidade dele, né? De repente foi até adotado por uma pessoa que tem posses, soube educá-lo, conduziu uma faculdade, hoje é um homem de bem. Mas se fosse o contrário, se ele reencarnasse nas ruas aí que a gente vê essas pessoas, nossos irmãos, sem teto. A gente passa assim na rua, assim, a maioria vezes dorme até assim, né, sobre a calçada,
sem um teto. Quando chove, eles têm que correr para um abrigo, procurando até do mar para dormir. Antigamente nós não víamos isso. Mas a miséria está tão grande que hoje em dia, meu Deus, a gente fica pesaroso. Mas o que a gente pode fazer? Né? Podemos até ajudá-lo, né? Levar uma quentinha, como fazem aí, levando quentinha para ele, um refresco, um pão, né? Mas, até está falando para minha esposa, ela está dizendo que o ex-marido dela, quando doava assim, levava café, levava uma roupa toda branquinha para eles. Eles ficavam rindo, minha filha, é uma roupa dessa branca. Eu não tenho casa. Né? Vou dormir, vai sujar toda. Então, você pode observar, eu acho que 99,9% usa toda roupa escura. Né? Não demonstra muito a sujeira e não tem onde lavar também. Quando você dá uma roupa a eles, os olhos jogam fora. Não, coitados, né? Então ele diz assim, agora, esperai vós que chorais. Quando eu li o primeiro, logo no início do parágrafo. Esperai vós que chorais, porque será recompensado. Bem-aventurados são os que sofrem, verão de Deus. Bem-aventurados são os aflitos, que serão consolados. Então, aqueles que choram hoje serão amparados. Tem um anjo guardião ao lado dele, amparando ele. Coragem, meu filho. Tenha bom ânimo, tenha fé. Falam nos nossos ouvidos. E tem aqueles outros que dizem assim, que nada, essa vida não vale nada não, cara. Né? Vale nada não e mete bronca mesmo, cara. Mas vem uma olha, cuidado, tenha bom ânimo, vai no centro, vai no aprendiz do bem, vai na casa de Jesus, né? Vai ouvir uma palestra que é boa, depois no final tem um passe. Olha, tem até um lanchezinho depois. Né? A pessoa, pô, é verdade. Muitos espíritos vão ao centro, a reuniões mediúnicas, enganados, mas para o seu próprio bem. Pessoal, olha, acompanha aquele moço, aquele barbudo Rubens, que ele vai para uma reunião, né? Ele vai para uma reunião e lá tem uma festa, né? Então vou acompanhar esse pagodeiro aí, né? Já conhece, vou acompanhá-lo. Aí chega na reunião, me enganaram. Estou falando de Jesus, mas ele acaba gostando. Acaba gostando. E é assim que eles fazem. A mesma coisa somos nós. Sai de casa, né? Vamos fazer um culto cristão no lar. Aí o mentor espiritual fala assim, olha, fica junto do Giovanni, porque ele vai, né, vai fazer um culto hoje, você vai ser beneficiado. Aí quando chega lá, está fazendo um culto cristão no lar, é beneficiado. Né? Aí manda conduzir um outro, chega aquele outro, não vou fazer o culto hoje não. Né? Puxa, eu vou perder minha última novela. Né? Última novela, o que vai acontecer? Aqueles que foram conduzidos para acompanhá-lo vão se alojar na casa dele. Ou dele não, da pessoa que não fez o culto. Grande responsabilidade, principalmente nas reuniões mediúnicas. Muita gente pensa que o espírito é ligado ali, na reunião naquele dia, mas não. Às vezes uma semana o espírito está nos acompanhando na nossa família, vendo o que nós estamos fazendo, nós não somos hipócritas, né? Somos, no dia a dia, se nós vamos, o que nós estamos fazendo, se vai, no dia da reunião vai ser o contrário. Que muita gente fala coisas bonitas no centro, mas dentro de casa. Tem um irmão que, parece, falou que gosta de falar, né? Mas, quem fala, meu amigo, tem muita responsabilidade. A gente tem que se policiar muitíssimo, porque nós não estamos sozinhos, não. Saímos daqui, tem uma gama de espíritos que nos acompanham os passos. É no trabalho, é na rua, é no trânsito. Se você leva uma fechada, qual a sua reação? Vá com Deus, meu irmão. Mas às vezes a gente não fazemos isso, né, cara? Não fazemos. Ocasião, ia para casa num carro, né? Aí parei num ponto assim, vi um moço correndo, sabe que eu fiz alguma coisa? Só me desculpa, eu me fechei o senhor. Eu falei, não tem nada, nem vi que ele me fechou. Me veio me pedir desculpa. Né? Eu vi, nossa, me desculpa, fechei o senhor ali. Não, problema não, relaxa. Mas é perigoso, a gente tem que falar com a esposa, não dá um encalhe para ninguém, dá uma fechada, nem olha, porque aqui está olhando o quê? Né? A violência está assim. Mas é isso, esse é o nosso mundo material, tá?
ao planeta Terra, para a expiação. Então, para nós meditarmos, finalizando até o estudo de hoje, tem o último parágrafo que diz assim: que, pois, o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós, sob verdadeiro prisma, a verdade e o erro, tão singularmente deformado pela vossa cegueira. Agireis então como bravos soldados, que longe de fugir ao perigo, prefere as lutas e os combates arriscados à paz que ele não pode dar glória. Então ele fala aqui do soldado, que ele fica triste quando ele não vai para a batalha. Ninguém vence uma guerra se não for para a luta. Então, ele fica feliz quando vai para a batalha. Por exemplo, ele vai para uma guerra, mas o país dele, né, não tem grandes armas. Então ele sabe que de repente ele poderá desencarnar. Mas ele vai, aqui fala, mesmo que ele perca o manto carnal, mas quando sair dali sai uma alma gloriosa, que ele foi cumprir com o dever dele. É difícil, mas é. Então, às vezes eu fico assim, até a hora, quando eu vejo alguns incêndios, pelo menos quando eu em Petrópolis, bombeiros, né, socorrendo vítimas e desencarnam. Olha que triste, né? Mas estão ali no perigo, guardando, né, amarrados, e tem, né, policiais ali defendendo a família, dizem, morre aí. As pessoas hoje em dia estão demais, né? A violência está demais. Então, esses que desencarnam ao bom combate, defendendo a família, defendendo a sociedade, devemos orar por eles. Orar mesmo com fé, com confiança, com sentimento, como se fosse nosso filho, nosso pai, nosso irmão, né? Então, o soldado, quando ele vai para a luta e perde o corpo de carne, enquanto a gente vê aquele corpo caído ali, mas a alma sai, né, radiosa para o mundo espiritual. E para nós finalizarmos, nós trouxemos aqui de Tiago, no Tiago, capítulo 1, versículo 22 e 25. O capítulo 22, item 20, versículo 22, assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, iludindo a si mesmo. Isso serve para nós, viu? Né? Falar, e será que praticamos? Então eu vou repetir: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, iludindo a si mesmo. Na ocasião nós ouvimos um pastor que dizia que assim, aí ele está dizendo que é evangélico, que nada, ele é domingueiro. Por que ele falou que é domingueiro? Se só ia a missa aos domingos, né? Ia a missa aos domingos, alisava as cadeiras, pronto, mas não trabalhava. Porque nós vemos muitos evangélicos que vão aos hospitais, vão nas cadeias fazer visita aos nossos irmãos que estão presos, né? Isso, e católicos também fazem isso, espírita. Então, esses são os verdadeiros cristãos. Como disse Jesus, né? Bem-aventurado todos vós, quando eu estava doente, fosse me visitar, estava preso, fosse me visitar, que eu tive fome, me deram de comer, estava com sede, me deram de beber. Mas, mestre, falaram, né? Quando é que fizemos isso? Todas as vezes que vocês fizerem isso, um desses pequeninos, é a mim que o fazeis. Olha aqui. E nós, às vezes, não sabemos. As pessoas se aproximam de nós, quem é aquele? Quem é aquela? Né? Pode ser um espírito até materializado. O item 25. Mas quem se concentra numa lei perfeita, a lei da liberdade, e nela continua firme, não como ouvinte distraído, mas praticando o que ela manda, esse encontrará a felicidade no que faz, e não viverá iludido. Então, meus irmãos, a desgraça é uma infelicidade. A ilusão é uma felicidade, porque é uma infelicidade. A desilusão é boa, porque faz com que nós saiamos da ilusão. Porque viver iludido é triste. A pessoa pensa que a realidade não é. Muito obrigado pela paciência. Que Deus nos abençoe. Viu? Obrigada, meu irmão. Eu que agradeço. É isso aí. Vamos refletir, né, sobre esse estudo, que realmente é muito importante. Bom, encerramos a primeira parte, né,
boa noite para aqueles que estão assistindo, né, o nosso vídeo da palestra de hoje. Boa noite.